Eu preciso compartilhar com vocês um pressuposto do Beck que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo hoje. É um dos primeiros pressupostos e é o pressuposto que diz que a terapia cognitivo-comportamental acredita num ser humano em constante desenvolvimento. Quem já estudou aí os pressupostos, que já me viu falar dos pressupostos, sabe que eu amo essa visão. Por quê? Porque ela é uma visão bastante otimista, de que nós estamos em desenvolvimento e em mudança sempre. E quem no fim das contas baliza tudo isso são as nossas escolhas. Então quer dizer que a gente tem essa possibilidade de olhar para os términos e para os recomeços de forma diferente e enxergar a natureza cíclica da nossa vida e das nossas escolhas. E aí é importante lembrar o que são as escolhas, né, para Beck. Nós estamos falando de escolhas que são ancoradas em escolhas anteriores, então os términos não podem ser essa coisa abrupta em geral, elas não são essa coisa abrupta, porque os términos e os recomeços têm uma história. E se tem uma história, então significa dizer que não é de hoje. Às vezes as pessoas dizem, de repente, meu relacionamento terminou. De repente, eu não tinha mais vontade de ver aquela pessoa. De repente, já não havia mais amizade. Será? Será que foi de repente? Ou foi uma sequência de escolhas? Porque no fim das contas, nós estamos sempre mudando. A questão de que esses pensamentos, essas emoções e esses comportamentos, eles vão nos acompanhando nesse meio tempo. Então quer dizer que as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente sente e as coisas que a gente faz também têm esse potencial de mudança. E se eles se mantêm, na verdade, é porque a gente precisa lembrar que a gente escolhe que eles se mantenham. A gente escolhe continuar. A gente escolhe manter alguma coisa e não terminar essa coisa ou recomeçar. Talvez isso dê uma impressão errônea para vocês de que eu estou dizendo que Beck diz que isso é fácil. Lembrem-se que não tem um juízo de valor nisso, de que vai ser fácil ou de que vai ser difícil. Isso vai depender de cada caso. E principalmente porque nós temos variáveis que influenciam nessas escolhas, que são variáveis biológicas, psicológicas e sociais. Ou seja, o nosso contexto interessa, as nossas características individuais interessam e a nossa dotação biológica, nossa hereditariedade, tudo isso interessa e interfere nessas escolhas. E aí, a cada dia, na verdade, a gente está mudando. A cada dia é um término, no mínimo o término daquele dia. Mas em geral a gente fica dessensibilizado para isso. A gente não olha, né? Para quê? Para isso não nos gerar uma ambivalência, talvez? Para a gente não ficar dissonante? Para a gente não ficar se sentindo inseguro, ansioso? Quem é que senta para pensar no fato de que não tem como voltar atrás no tempo? E de que de fato nós estamos em constante mudança? E que essas mudanças são, na verdade, ciclos. E que nós podemos interagir com esses ciclos. Quanto a gente pensa sobre isso? Quantas coisas será que tu tem evitado de terminar? Quantos recomeços será que tu tem escolhido não fazer? E aí, muitas vezes a gente pensa, não, mas eu não tenho esse poder. Eu não tenho como fazer isso. Isso tudo é acima de mim, porque eu sou só a consequência das coisas que acontecem comigo. Não na visão dessa teoria. Na visão dessa teoria, sim, nós temos variáveis que nos impactam, mas nós sempre temos escolha. E às vezes a gente escolhe pela manutenção de coisas que talvez não nos façam tão bem. A gente escolhe por não recomeçar,
por medo do novo, por dificuldade, por não se querer se sentir inseguro. Mas os términos também são oportunidades. Oportunidades de renovação. Oportunidades de recomeços. É louco dizer isso, né? Pensando que por que nós iríamos querer que alguma coisa que a gente gosta terminasse? Talvez as coisas precisem mudar. Talvez elas não terminem completamente, talvez elas renasçam. Como, por exemplo, a analogia da flor. Então, pense em que coisa interessante para a gente refletir. E principalmente, uma das coisas que talvez nos assuste tanto é o fato de que nós muitas vezes interpretamos términos como a falta de oportunidade de fazer alguma coisa com aquilo. Como se estivesse tudo perdido, ou seja, já não tem mais solução. Será? Talvez sim, mas talvez essa seja a solução. Quantas vezes na nossa vida é justamente em situações nas quais nós somos obrigados a terminar alguma coisa, que nasce alguma coisa nova, que depois a gente olha para trás e diz assim: nossa, olha que coisa fantástica nasceu daquele evento que foi tão estressante e tão difícil para mim naquele momento. E aí o pressuposto do Beck pode nos ajudar muito nessa reflexão. Por quê? Porque ele nos coloca no lugar de alguém que escolhe, de alguém que tem possibilidade de interagir com isso, não como um mero respondente que não consegue interagir com essa realidade. Então isso significa dizer que talvez a gente tenha que ficar mais atento a essas oportunidades de mudança. E aí, se a gente for absolutamente rigoroso com o pressuposto, essas oportunidades acontecem cotidianamente, todos os dias. As coisas que se mantêm na nossa vida, elas se mantêm porque nós escolhemos que elas se mantivessem. Como a minha sogra escolheu, em um determinado momento, me presentear com uma xícara que acompanhou o casamento dela inteiro. E ela escolheu dar essa xícara para mim. E agora essa xícara já não acompanha mais ela, acompanha a mim. Percebem? Então, o quanto as nossas escolhas são preciosas e o quanto são escolhas que nós fazemos todos os dias. Para pensar no final de semana, não?